A chegada dos portugueses ao Brasil começou com o resultado alcançado por Vasco da Gama, descobrindo o caminho marítimo para as Índias, em 1498. Animou o rei de Portugal a fazer outras viagens de conquista. A chegada dos portugueses ao Brasil entre 1500 e 1530 insere-se, portanto, no contexto das grandes navegações e descobrimentos marítimos no século XV e XVI, quando Portugal e Espanha, as nações mais poderosas da época, lançaram-se no mar em busca de novas terras para explorar. O oficial objetivo da viagem de Cabral era consolar o comércio português na Ásia, fundando uma feitoria em Calicut, mas tinha também a missão de tomar posse das terras ocidental que haviam sido garantidas a Portugal pelo Tratado de Tordesilhas. A esquadra de Cabral partiu de Lisboa no dia 9 de março. No norte da África, a esquadra de Cabral desviou-se para o ocidente, afastando-se da costa africana e da rota conhecida para as Índias. Após 43 dias de viagem, em 21 de abril, no final da tarde, avistaram algas marinhas e aves aquáticas, sinal de existência na terra próxima. No dia 22, os marinheiros avistaram um monte alto e arredondado, que recebeu o nome de Monte Pascoal, por estarem na semana da Páscoa, e a terra foi batizada com o nome de Ilha de Vera Cruz, pois inicialmente acreditavam tratar de uma ilha. Ancoraram os navios em um abrigo seguro que foi chamado de Porto Seguro, e ali permaneceram 10 dias. Posteriormente, alteraram o nome para Terra Santa Cruz e a partir de 1503, aproximadamente, deu-se à terra o nome de Brasil, devido à grande quantidade de uma árvore chamada pau-brasil existente. O pau-brasil foi a primeira atividade econômica do país, logo após o descobrimento pelos portugueses em 1500. A madeira foi a primeira riqueza que saltou aos olhos dos portugueses, que aqui chegaram junto com Pedro Álvares Cabral, sendo uma atividade bastante fácil para os colonizadores, tanto por conta da abundância da madeira em todo o litoral, quanto por conta do trabalho escravo indígena, arregimentado às custas de violência e trocas de produtos. A extração do pau-brasil foi a alternativa para a exploração e posterior colonização das terras descobertas. Para assegurar os interesses da coroa portuguesa, desde os primeiros momentos, a exploração do pau-brasil foi regulamentada e dependia de autorização expressa da coroa e do pagamento de taxas que garantiam que a riqueza não fosse retirada do país, sem vantagens para os portugueses. O beneficiário dessa atividade econômica foi Fernando de Noronha, que em 1501 conseguiu autorização junto a Portugal e se tornou o primeiro grande extrator de madeira tão desejada. Seu esforço gerou as bases da atividade econômica preponderante do início de colonização. Permissão para explorar o pau-brasil, qualquer interessado deveria se comprometer a colaborar com a exploração de território recém-descoberto, do qual ainda não tinha noção da dimensão. Era preciso que laborasse ao menos 330 léguas para o interior, a partir da costa, além de garantirem o custeio do processo de extração. O pau-brasil foi explorado até a exaustão do país. Mesmo em meados do século XIX, ainda havia exploração, ainda que pouca, tanto pela raridade da árvore, quase desaparecida do país pela exploração descontrolada, quanto a descoberta de um novo corante não natural que produzia os mesmos efeitos. Símbolo de nossa terra e base da nossa economia, em seu nascedouro, o pau-brasil é um patrimônio do nosso país, e hoje o nosso esforço é voltado a preservá-lo da maneira mais eficiente possível, permitindo assim que as gerações vindouras possam ter a chance de conhecer a árvore que nomeia o nosso país. Com o tempo, os colonos de outros países acabaram por tentar participar da extração do pau-brasil. Os espanhóis optaram por respeitar as fronteiras estabelecidas pelo Tratado de Tordesilhas. Rapidamente se retiraram dos territórios portugueses.
No entanto, um grande número de piratas franceses chegavam à costa brasileira. Aproveitavam a pouca vigilância e extraíam a madeira ilegalmente, gerando inclusive incêndios e desmatamentos proibidos pela coroa portuguesa. Capitanias hereditárias. Foi um sistema de administração territorial criado pelo rei de Portugal, Dom João III, em 1534. Esse sistema consistia em dividir o território brasileiro em grandes faixas e entregar a administração para particularidades. Esse sistema foi criado com o objetivo de colonizar o Brasil e impedir invasões estrangeiras. O nome foi dado pois passava de pais para filhos. As pessoas que recebiam a concessão da capitania eram conhecidas como donatários. A missão deles era colonizar, proteger e administrar o território, mas tinham direito a explorar recursos naturais. O sistema não funcionou muito bem. As capitanias que deram certo foram a de São Vicente de Pernambuco. Os motivos do fracasso foram a grande extensão territorial para comandar e administrar, a falta de recursos econômicos e constantes ataques indígenas. O sistema durou até o ano de 1759, sendo extinto pelo Marquês de Pombal. Portugal era uma metrópole, sendo sua colônia o Brasil, de onde eles extraíam matérias-primas como pau-brasil e outras coisas que tinham aqui no Brasil e importavam até lá para trocarem por joias, dinheiro, Monocultura, produção principal de um gênero agrícola na propriedade rural. Uso de mecanização e tecnologia. Grande parte dessa produção é destinada ao mercado externo. Parte da produção é exportada na natureza e parte é industrializada. Portanto, há forte presença da agroindústria nesse sistema. Ocorre em grande propriedade de grande extensão territorial. Emprego de trabalho assalariado na época colonial. A mão de obra escrava africana era utilizada nesse sistema, elevados investimentos e lucros. O principal gênero agrícola do sistema plantation no Brasil atualmente é a soja, o algodão, a laranja, o cacau, o açúcar, o café e o tabaco. Presença de capitais nacionais e estrangeiras, principalmente de multinacionais do setor agrícola. Emprego de mão de obra barata, trabalhadores braçais e em grandes quantidades. Portugal era uma metrópole, sendo sua colônia o Brasil, onde saíam as matérias-primas que eram importadas até Portugal para serem vendidas em troca de dinheiro e outras coisas. Portugal era a metrópole do Brasil. Monocultura é quando uma matéria-prima que não existe. O Brasil era a colônia de Portugal. Portugal sendo a metrópole, ele pegava os mantimentos, matérias-primas feitas pelo Brasil e levava pra lá, importava, né? O que eu tô falando? O Brasil era a colônia de Portugal. Era conseguir. Monocultura é quando uma matéria-prima que não é existente em outro lugar é importada. Modelo de produção agrícola, criado no... Ai, não dá pra ler, tá coisada ali, não dá pra ler, tá caída as folhas. Outras coisas.